contextualizando, lembrando que houve aquele motim da direita, os parlamentares da direita que resolveram entrar no plenário da Câmara dos Deputados agora no início do mês, para tentar negociar, colocar em pauta a PEC da anistia. Depois dessa entrada, do fechamento do plenário da Câmara dos Deputados por parte destes parlamentares de direita, houve uma conversa, isso já era tarde da noite, houve uma conversa com o presidente da casa, o deputado Hugo Mota, e no final dessa conversa houve uma fala do deputado Sóstenes Cavalcante, que é o líder do PL na Câmara dos Deputados, que disse quais seriam os projetos que estariam pautados de acordo com Hugo Mota, entre eles a PEC da blindagem, que tem como objetivo proteger os parlamentares de decisões judiciais. A ideia, na verdade, é que os parlamentares deixem de ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal, falando aí já do foro privilegiado, e que voltem a ser julgados aí pela primeira instância, pelo juiz, na verdade, desembargador, né, aí da primeira instância, justiça comum, digamos assim, no português claro, pela justiça comum. Lá no passado, ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal era uma grande vantagem para os parlamentares. Hoje, com toda essa mudança do cenário político, onde o próprio judiciário acaba integrando o cenário político e tomando algumas decisões quase que legislativas, os parlamentares estão com medo de serem julgados pelo Supremo Tribunal Federal e preferem ser julgados pelos desembargadores lá, da região, do estado, da cidade deles, onde eles têm ali maior interação e podem subir instâncias. Hoje, se for julgado pelo Supremo Tribunal Federal, não tem a quem o deputado, não tem a quem o senador recorrer, sendo julgado ali pela Justiça Comum, ele pode subir instâncias, chegando, se preciso for, até a instância máxima, que é o Supremo Tribunal Federal. Mas mudou, né, Andresa? Antes era bom ser julgado pelo STF, agora não é mais. É incrível, né, Neila? Como que a agenda do Congresso ela é lamentável. Nos últimos 2 anos, o que a gente tem assistido, na verdade, nos últimos 3 anos, 2 anos e meio, né? Esse Congresso realmente vai entrar para a história, provavelmente como um dos piores congressos que já se viu, porque pouco fez e quando faz é em causa própria. Então, no meio disso tudo que a gente está vivenciando no Brasil, de uma crise econômica severa, né, uma crise fiscal, o governo tentando encontrar recursos para fechar o caixa, você tem a questão das Big Techs, que é um problema que o país precisa enfrentar, né, a questão da inteligência artificial, da soberania na nuvem, que a gente tem comentado aqui, que é o país, né, ser soberano nessa questão da guarda dos dados e das informações. O Congresso está discutindo uma PEC da blindagem. Eu até pedi para a produção levantar aqui, então eu vou pegar uma cola, que eles só poderiam ser presos, né, em caso de crime inafiançável, né, e mesmo assim ficariam sob custódia da Câmara ou do Senado até uma decisão das duas casas sobre a prisão. Não precisaria nem ter lá uma salinha, viu, Neila, no Congresso, para colocar esses parlamentares enquanto não se decide sobre a prisão, porque é claro que eles vão blindar todo mundo e ninguém vai precisar, né, ir para salinha nenhuma. Então é um retrocesso gigantesco que o país está vivendo. Então quais são os crimes inafiançáveis? Racismo, crime hediondo, tortura, tráfico de drogas, terrorismo e ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e Estado democrático de direito. Fora isso, para um parlamentar ser preso, né, é apenas em flagrante, né, e por crime inafiançável. Então, é uma medida que eles ressuscitaram, isso estava na pauta do Congresso desde 2021, e agora, do nada, isso saiu da gaveta, nessa circunstância que o país está discutindo sobre, que se envolveu ali a questão do Jair Bolsonaro, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? O problema é que todo mundo vai, de alguma forma, defender essa medida, porque interessa a todos, assim como o ponto que você colocou, que é a questão do foro, né, da prerrogativa de foro, que agora eles não querem mais ser julgados ali pelo Supremo Tribunal Federal, pelo menos enquanto o Alexandre de Moraes estiver lá, viu, Neila? E ele vai estar lá até 2000 e muitos anos, aí eu peço para a produção me dar um suporte aqui, mas ele vai ficar muito tempo ali no Supremo Tribunal Federal. Eles querem ser julgados nos estados, o que mostra o seguinte, que justiça é essa nos estados, né? Que eles querem correr para lá e não querem ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal. É claro que você ser julgado no Supremo, você já está na última instância, então dali não tem para onde correr, né? Foi condenado ali,
Com o Bolsonaro, por exemplo, o julgamento começa a partir da semana do dia 2 de setembro. 2 de setembro. O Bolsonaro é condenado. O que acontece? Ele é preso imediatamente? Ele já sai do tribunal, já direto para a prisão? Não é que nem cena de filme, né, Neila? Ali ele ainda pode recorrer, são os famosos embargos ali de declaração. Espero estar usando o termo correto aqui. Os advogados, se eu não estiver, mandem aí para a gente que a gente se corrige aqui. Então, ele faz esses embargos e aí somente depois da análise desses embargos é que sim ele começa o cumprimento da pena, provavelmente em regime fechado. Agora, quem é que analisa os embargos de declaração? Adivinhe você que está aí assistindo, né? Os próprios ministros do Supremo que o condenaram. Então, nesses embargos, você pode fazer um ajuste aqui, um ajuste ali, né? Mais um ajuste de redação. Agora, um ponto é sempre importante, Neila. O governador aqui falou dessa questão da Débora do Batom, que ela foi condenada a 14 anos de prisão. O Alexandre de Moraes está julgando dentro de brechas deixadas pelo Congresso. Sim. O Congresso pode legislar majorando as penas para este tipo de crime. Não o faz. Quando o Congresso não faz, quem está lá no Supremo vai fazer. E no entendimento do ministro, não estou dizendo aqui se eu concordo ou não, são 14 anos de prisão. Mas se o Congresso tivesse majorado essa pena e dito para isso, a pena é de tanto a tanto, ele não poderia sair de dentro desta linha. Então, o Congresso também precisa fazer o seu papel, mas o papel que o Congresso está fazendo é um papel para se beneficiar e sair da linha, né, dos investigadores. Então, é lamentável que essa seja a agenda do presidente da Câmara, Hugo Motta. Esses dias, uma apuração ali da nossa colega Camila Xavier, viu, Neila? Diz que o Hugo Motta não está dormindo à noite, porque ele fica lembrando da cena do motim ali na Câmara dos Deputados, então ele está dando insônia nele, esse episódio. Agora, Hugo Motta, você vai dar insônia para o Brasil inteiro, né? Colocando como prioridade da sua gestão, porque, né, é o presidente da Câmara quem define a pauta, um projeto que vai livrar os parlamentares de prisão e de qualquer tipo de investigação. Acho que a gente tem o período, né? Como é que é? Até quando o Alexandre de Moraes vai ficar? Olha, 2043. Então, ó. Tem 19 anos tem aí. Tem 19 anos para aguentar o Alexandre de Moraes, para quem não está aguentando. Exatamente. Olha, falando sobre a questão do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, só queria dizer a vocês que o Metrópolis vai fazer a cobertura